Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Studio A3D. Hoje veremos 3 comandos aqui da barra de ferramenta de modificação. O primeiro é o Offset, que cria linhas paralelas em polylines e círculos. O segundo é o Explode, para a gente conseguir explodir, desmontar blocos. E o terceiro é o comando Erase, que ele tem a mesma função do Delete no teclado. O primeiro comando é o Offset, tecla de atalho O, entra, e ele vai pedir a distância. Aqui, ponto 10, por exemplo. O que ele faz? Eu clico no objeto e ele vai copiar, vai fazer uma linha paralela a ponto 10 centímetros para um lado ou para o outro do objeto. Simples assim. Vamos imaginar fazer um cômodo desse, um quarto, alguma coisa assim. Faço 2 linhas, offset, ponto 15, espessura de parede, clico num ponto, clico para cá, clico no outro, clico para cá. Isso aqui a gente vai ter que cortar ou fazer um fillet com raio 0. Pronto, aqui está o começo da minha planta. Funciona também para círculos. Um círculo aqui, offset, ponto 30, clico num ponto e escolho para dentro ou para fora, tá? Clico num ponto para fora. Se eu precisar fazer mais de um, eu clico no ponto, num objeto, é claro, depois M de múltiplo, e agora eu vou somente clicando. Fácil, né? Funciona para polyline também. Se eu tiver uma polyline aqui, offset, ponto 50, clico num ponto e percebam uma coisa muito importante. Aqui ele vai fazendo sempre na ortogonal, tá vendo? Ó, aqui ele faz na ortogonal desse objeto. Vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para ele fazer a ortogonal. Offset, mesmo do ponto 50, se eu clicar aqui e clicar para cá, ó, essa linha já não tem mais como fazer. Daqui para cá, agora ele vai aumentando. Viu que interessante? Então, ele sempre vai fazer o offset na perpendicular do plano daquele objeto. Um outro modo também de fazer o offset é você clicar e medir o objeto sem precisar entrar com a medida. Como funciona isso? Offset, eu quero o ponto 98. Clico aqui e clico para cá. Agora, eu peguei um desenho e eu quero fazer um offset numa distância que eu não sei qual é. Então eu não preciso medir a distância para depois dar entrada no teclado com essa distância. Então, eu vou fazer aqui, ó, pronto. Eu quero fazer um offset dessa distância aqui, eu não sei qual é. Então, offset, quando ele pedir para eu especificar a distância, ao invés de eu entrar com o teclado, eu simplesmente clico aqui e clico aqui. Pronto, ele mesmo já mediu isso. Então é só clicar e agora lá, 84,9. Pronto, está feito. De novo, aqui eu já sei que tem 15, mas ao invés de eu digitar, eu clico, ele já mediu 15 e agora, ó, perfeito? Então, uma coisa muito boa de se fazer com o offset são aquelas linhas dentro da parede. Quando você vai indicar que a alvenaria está aqui e o resto é reboco ou é algum tipo de revestimento. Para fazer isso, eu
aconselho vocês a isolar o layer corrente, tá? O layer da parede. Isto se o desenho estiver bem feito, se tiver layer separado. Às vezes você pega um desenho de uma pessoa que está tudo num layer só, somente com cores diferentes, é uma bagunça, tá? Então, se a pessoa for uma pessoa caprichosa, souber o que está fazendo e fizer um desenho profissional, vai ser muito bom de mexer com ele. Vamos lá. Aqui, ó, Isolate, você clica aqui, clica nesse layer, entra e pronto. Você apagou o resto? Não, você desligou. Você isolou esse layer na sua visão e o resto ainda está lá, mas ele está apagadinho, escondido, para não te atrapalhar. Então eu vou fazer uma linha em volta, ou melhor, uma linha por dentro disso aqui. A minha parede acabada tem 15, o meu tijolo tem 11. Então eu tenho 2 centímetros de cada lado para eu fazer a representação. Offset, 0.02, tá? Estamos trabalhando em metro. E agora eu clico aqui, 2 para dentro. Aqui, 2 para dentro. Olha que legal. Muito bem. E depois disso, fillet com raio 0. Muito bem. Geralmente isso não fica no mesmo layer da parede. A gente vai colocar ele num layer diferente. Colocar no layer 0. Tem que ligar ele aqui, ó, que ele está desligado. Muito bem. Viu que legal? Então aqui a gente tem o tijolo representado, a alvenaria, e depois por fora a parede do revestimento, a parede acabada. Mas eu fiz de um jeito pessimamente não produtivo, não é assim que funciona. Imaginou que eu dei um offset em cada linha dessa, depois dei um fillet em cada linha dessa, depois fui lá, selecionei tudo para poder mudar o layer. Não, não, não. Não é assim que faz. Você vai perder um tempo absurdo. Isso é uma plantinha de uma casinha de 50 metros. Imagine uma coisa gigantesca. Então, como vamos fazer? Primeira coisa, que tem um comando aqui no próprio offset, que ele já muda o layer na hora de executar o comando. Vamos entender isso. Eu vou colocar aqui como layer corrente o 0, que é o branquinho aqui. Muito bem. Comando offset, L para layer, e vou falar para ele não ser a origem. O offset não ser o layer de origem, ele vai ser o layer corrente. Então, independente de qual layer que esteja aqui, ele sempre vai desenhar com esse layer corrente aqui, tá? O layer ativo. Então lá, 02, clicou aqui, muito bem. Bom, né? Então, já tem uma etapa a menos, o layer já está certo. Ainda tem a etapa do fillet. Tá. Ainda é produtivo? Não. Ainda tem coisas melhores para a gente fazer. Então vou pegar esse outro ponto aqui. Eu posso fazer um comando boundary, que é ele cria uma borda em volta de algum ambiente fechado. BO, entra, clico aqui, entra. Agora eu tenho uma polyline aqui dentro, já fechando tudo isso. Offset 02, já estava selecionado, não precisei selecionar, clico aqui por dentro, apago essa, que essa não me interessa, está feito. Legal, né? BO, Boundary, entra, Pick Points, tá? Clico aqui, não deu certo. Por que não deu certo? Para você fazer o Boundary, ele tem que enxergar todo o elemento. Vou fechar aqui e vou dar um zoom, porque o elemento ele tem que estar visível na tela, tá? Senão ele não entende qual é o final dele. Agora, se eu clicar aqui, ainda não? Tá.
Vou dar um Enter, finalizar o comando, começar ele de novo. Pick Points. Agora ele foi. Porque da primeira vez que ele começou, ele estava vendo só um pedaço. Agora ele já está vendo tudo. Então o CAD ele vai ler a sua tela para saber onde está o final das bordas. Pick Point de novo, aqui entra. Por isso que eu isolei o objeto. Porque imagina se você tem uma parte grande para fazer, uma planta grande, com todos aqueles layers ligados na tela. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que ele tenha que ler toda a tela para depois fazer a sua borda. Isso demora, trava, dá problema. Então, vamos isolar o objeto que fica mais fácil. Depois de isolado, Offset 0,2, clica e vai para dentro. Agora, por coincidência, eu já fiz a parte de fora com o mesmo layer que eu queria na parte de dentro. Não foi isso? Então você não precisou usar aquele layer corrente nem o layer source. Vamos dizer que eu ainda estivesse com o layer parede. O layer parede ligado. Então, eu ia vir aqui, BO, Boundary, Pick Points, vou clicar aqui, entra, agora ele tem uma polyline. Daí eu venho aqui, coloco em 0, Offset, entra, clica lá para dentro e beleza. Isso aqui eu tenho uma polyline em cima das linhas, então eu vou deletar, não vou deixar duas coisas no mesmo local. Perfeito? Uma outra coisa mais legal ainda. Vou até fazer aqui, ó. Eu acionei um layer, ele falou que o layer está desligado. Então eu vou falar para ele ligar. Muito bem. Eu coloquei um layer corrente, ele disse que o layer estava desligado, o que quer que eu faça. Liga ele e eu continuo desligado. Vamos lá. Vou apagar isso aqui. Veja bem, ó. Isso aqui, quando você faz com linhas, na hora de apagar é um suplício. Esse aqui não, ó. Clicou, deletou. Agora eu tenho uma outra coisa aqui. Eu vou fazer um boundary. Entra, clica aqui, entra. Então eu tenho essa linha. Aí eu vou colocar no meu layer corrente, que é o layer 0. Esse aqui que eu quero que fique por dentro. Comando Offset. E eu vou falar para ele apagar a origem para mim. Então apagar os objetos de origem, sim, yes, entra. Com 0,2, clico aqui, clico para dentro, entra. Olha que beleza. Depois de fazer o offset, no layer que eu quero, que é o corrente, ele já apagou a parte de fora. Então não é muito legal isso? Você configurar o layer offset direitinho, do jeito que você precisa que ele faça, e depois é só alegria. Então eu vou até desligar isso para dar uma repassada com vocês aqui. Tenho minhas paredes, todas com linhas, tá? Por que você não desenhou com polyline? Depois eu explico. Para fazer as paredes aqui, tudo com polyline é meio complicado, porque ela gruda uma na outra e tal, é uma bagunça. Geralmente a gente faz com linhas mesmo, tá? Que você vai virando, cortando, rotacionando, dando stretch. Então as linhas são melhores para trabalhar. Agora eu vou fazer o comando offset. Muito bem. Eu já sei que eu tenho que fazer o comando offset para dentro com 0.02, com o layer 0, e eu quero fazer isso aqui do modo mais rápido possível.
AutoCAD é produção, tá? Existem vários jeitos de fazer a mesma coisa. Se você souber o caminho mais rápido, seu trabalho é muito mais fácil. Vamos lá, então, eu vou criar uma borda, um BO, tá? Pode ser com o layer que eu já quero, ou pode ser com outro layer qualquer. Então vamos dizer que esse layer aqui ele estava corrente, eu nem percebi. Tá? Com o tempo você vai desenhando e o layer corrente aqui em cima às vezes não é aquele que você está precisando dele. Mas não tem problema. O layer que estava lá já era o layer 3, não tem problema. BO, entra, pick points, clica, 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 pronto. Tá feito. Offset, eu vou dizer para ele que eu quero a distância 0,2, já está. O layer é o layer corrente, então ele não vai fazer o offset por dentro com esse layer verde. Não, ele vai fazer com layer branco. Para isso, agora eu tenho que voltar lá e colocar o layer branco. Para isso eu preciso. Muito bem. Offset, layer corrente, então ele vai fazer com layer branco. E erase para ele apagar o objeto de origem. Sim. Então, o ponto 02 entra. Agora, clicou, entra, clicou, entra. Pronto. Está feito. Imagine fazer um offset de ponto por ponto, depois mudar o layer ponto por ponto, depois fazer um fillet de todo mundo, e ainda você ficaria com milhões de linhas aqui a troco de nada. Então, configurando o comando do modo correto, você consegue agilizar muito o seu desenho. Agora temos mais uma dica aqui muito boa. Offset, agora eu não vou digitar mais a distância, eu vou dar o T, True, e quando eu clicar e apontar para um lugar, ele está livre, para eu dizer em cada local o quanto eu quero. Então eu quero ponto 50, pronto, de novo, ponto 20, de novo 1 metro, e assim eu vou, ó, ponto 15. Eu estou fazendo aqui esse desenho do quarto, por exemplo. Eu coloco uma linha aqui e vamos lá. Offset, T, entra, clica, ponto 15, clica 3 metros, clica ponto 15, clica 1,5 metro, clica ponto 15, clica 3 metros, clica ponto 15. Olha que beleza. Então, a cada vez, você digita aquilo que você quer. Quer voltar ao normal? Offset, digita alguma coisa já, ponto 15, e pronto. Agora ele já fica com ponto 15 direto. O próximo comando... vamos voltar, né? Eu fiz o isolate daquilo lá, agora eu vou fazer o unisolate, ou seja, desfazer o isolamento. Então, ele devolve todo mundo para a tela de novo. E aqui está bonitinho. Comando explode. Ele vai explodir objetos que estão agrupados ou em bloco. Tecla de atalho X, entra. Você seleciona um bloco e entra. O que aconteceu? Aquilo que era um bloco, agora ele está em linhas e polylines e círculos novamente. Tranquilo? Se existir um bloco dentro de outro, vamos aqui, ó, vou copiar essa cadeira para cá. Essa cadeira é um bloco. Peguei de algum lugar, ou já veio no desenho, não foi eu que fiz. Então lá, o nome do bloco P10350. Muito bem, eu vou explodir. X, entra. O que é isso? Selecionei duas coisas e uma delas ainda é um bloco. Então o que acontece? Existe um bloco dentro de outro. A pessoa fez isso aqui, transformou num bloco e depois
fez mais desenhos em volta e transformou em outro bloco. Quando isso acontece, você explode novamente, até que todos eles se transformem em linhas e polylines e geometrias independentes. Então é para isso que serve. Você pode também explodir cotas, dimensões. Então aqui eu tenho uma dimensão rotacionada, eu vou dar o X e explodir. O que acontece com ela? Ela vira um mtext, é um texto múltiplo. O que é um mtext? É um texto de parágrafo, tá? Então aqui eu vou aumentar. Veja bem, isso é um texto de parágrafo. Você pode ainda continuar explodindo. E agora você transformou ele num texto single, num texto simples. Então cada linha dessa é uma linha desconectada da próxima, não é um texto de parágrafo. Outra coisa, vou copiar aqui, isso é um bloco. Esse bloco ele tem uma particularidade, ele tem atributos. O que são atributos? Se você der 2 cliques nele, você vem aqui e pode mudar, ó, aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um título e outro título. Você pode escrever aqui, ó, cozinha. E depois aqui copa, copa, cozinha, cozinha, copa, tudo bem. Quando você explode um atributo, o que acontece com o atributo? X entra, ele vem para isso aqui, ó. O que é esse? É um texto? Não, ele é uma definição de atributo. Ele tem um tag, um prompt, um valor, e isso aqui é uma coisa um pouco mais complicadinha, que a gente ainda vai ver em outras aulas mais para frente. Então, o atributo é criado quando você faz um bloco, ele tem aquela função de você poder editar ele desse jeito. Você tem atributos que são enormes, um monte de coisa aqui que você vai completando essa caixinha e ele vai escrevendo para o lado de cá. E se eu quiser explodir o atributo para ele continuar do mesmo modo que ele se encontra aqui, visualmente? Então essa é a dica de ouro. O comando para isso é o burst. Você vai explodir o bloco que contém atributo e ele ainda continua com o mesmo nome do jeito que está aqui, só que agora como texto. Tá? Se isso não vale um joinha, o que vale? Eu vou até esperar um pouquinho aqui, ó. Vai lá no vídeo, dá um joinha e a gente já volta. Uma dica dessa aqui é boa demais. Tranquilo? E o comando erase é o comando apagar. Muito bem. Clica aqui, erase, apagou. Por que existe isso se ainda a gente pode fazer ele com delete? Selecionou, deletou como em qualquer outro aplicativo. O caso é que o CAD ele entende o comando como deletar. Isso aqui é uma programação em AutoLisp, tá? Então, isso aqui é um comando, né? Um comando que você aplica no CAD, ele não é um comando nativo do CAD. Alguém escreveu esse comando e ele vai funcionar assim que você carregar ele para a memória do CAD. Muito bem. Quando você precisa deletar alguma coisa por esse comando, você tem que dizer ao CAD erase. Ele não entende o delete. Então por isso que o comando erase ainda existe, tá? Então ele tem aqui, ó, ele tem até algumas dicas que ele dá no próprio CAD, ó. L para apagar o último objeto, P para apagar o previous e ALL para apagar todos. O que acontece isso? Eu fiz uma linha aqui.
Depois eu posso dar o comando erase e ele manda selecionar objetos. Se eu clicar em L, ele apaga o último, last, o último objeto. Ou prévio ou all, entendeu? Erase all objects, entra, apagou tudo. Desfaz o comando. Para quem quiser saber mais sobre seleção no AutoCAD, tem uma aula só sobre isso, tá? É muito importante. Dá uma olhadinha lá, vou deixar o card aqui. Uma aula de seleção no AutoCAD. Existe um comando do CAD que chama Select, para você selecionar, e tem vários truquezinhos, várias coisas muito boas. Perfeito? Então por hoje é só. Eu acho que a gente já viu tudo que precisava aqui. Se inscrevam no canal. Quem ainda não deu joinha, agora é a hora. E até a próxima aula. Um abraço, até mais.